redes sociais, meu nome é André, eu sou apresentador do projeto Rádio Doc e a gente vai trazer um pouquinho do outro lado do Capão Redondo. Salve, salve galera das redes sociais, pessoal do Face, Twitter, todas as redes sociais que a TV Doc está presente. Eu sou o André Luiz e hoje eu estou recebendo André Gravatar. Tudo bem com você? Tudo bem. Jornalista, começou a sua infância, juventude em escolas públicas e hoje é um exemplo quando o assunto é educação. Qual é a pior coisa que você já viveu? É só uma pergunta forte para começar. Primeiro eu queria agradecer você e todo mundo da TV Doc, super obrigado por esse convite para eu conversar um pouco com vocês sobre os meus projetos. E qual foi a pior coisa que eu já vivi? Eu acho que sempre a gente vive coisas difíceis e elas podem ser vistas como piores, mas às vezes a gente aprende muito com elas. Eu lembro de uma situação que foi bem complicada para mim, quando eu estava na 8ª série, e como você disse, eu sempre estudei em escola pública, em Embu das Artes, e na 8ª série uma pessoa me ameaçou de morte. Ligou pra minha mãe e falou: eu vou atirar no seu filho, e minha mãe ficou totalmente transtornada, falou: que isso, foi correndo na escola, me tirou da escola. E aí eu mudei de escola naquela época, fui pra outra instituição que não era das mais interessantes, aí mudei de escola de novo. E eu lembro que o que se justificou, a justificativa pra ameaça era que eu andava perto de uma menina que outro cara gostava, sabe? E aí pra mim foi uma coisa difícil e talvez foi uma das piores que eu já vivi, porque é muito estranho saber que uma pessoa... Acho que é isso, viu? A situação foi bem difícil, eu aprendi bastante com ela. Eu acho que todas as situações ruins, elas têm um lado de experiência que a gente não pode negar, e a gente deve extrair o que há de melhor nas coisas que a gente vive. Mas sem dúvidas foi algo que no momento eu não lidei com tanta paciência e calma, sabe? A gente fica triste quando uma coisa dessa acontece. Entendi. Além de André, que seu nome é lindo, adorei seu nome, achei muito bonito. Quais são os projetos que você desenvolve? Então, hoje em dia eu estou bastante focado no projeto de um livro. O livro se chama Volta ao Mundo em 12 Escolas. A gente está visitando, eu quero dizer eu e mais 3 amigos, é um coletivo que está desenvolvendo esse projeto. E a gente está visitando 12 iniciativas, não só no Brasil, mas também em outros países. E a ideia é falar com educadores, pais, professores, estudantes de lugares que estão repensando o que é aprendizagem, sabe? Lugares que estão experimentando outras maneiras de ensinar e outras maneiras de aprender. E esse livro ele vai ser finalizado no 2º semestre desse ano. A ideia é que ele seja totalmente gratuito, então ele vai estar na internet com uma versão Creative Commons. Isso quer dizer que qualquer pessoa vai poder acessar o conteúdo, copiar o conteúdo e replicar ele onde ela quiser. E a gente também vai criar uma versão impressa que vai ser distribuída para colaboradores nossos e também para escolas e para educadores em geral. E o nosso grande propósito é inspirar professores, pais e estudantes, mostrando que é possível fazer uma educação diferente, que não é só uma teoria, não é só uma ideia, que tem muita gente mudando a educação e mudando na prática, que isso pode ser transformador. Certo. Você veio de escola pública, e a gente sabe que o ensino, principalmente das escolas públicas, desde muito tempo atrás é muito precário. A partir do momento que você decidiu, vou trabalhar nesse tema, educação, quando surgiu essa vontade sua, trabalhar com esse tema? Porque educação não é nada fácil, né? Ainda mais estudar sobre a educação precária. Como é que você administra isso no livro, principalmente? Educação é um tema bem delicado, e principalmente pensando em educação no Brasil, porque a gente tem dezenas de milhões de analfabetos funcionais, a gente tem uma educação que em vários lugares tem precariedades estruturais muito fortes, né? Tem escolas que não tem banheiros até hoje no Brasil. Isso é um problema muito grande. A gente no livro está tentando lidar com essas questões também, mas a gente não está falando tanto dos problemas, sabe? A gente está falando mais de soluções possíveis, de pessoas que estão já mudando esse cenário, do que exatamente falar do que está errado e do que podia melhorar. Então, quando eu
falo, por exemplo, de uma escola que se chama Amorim Lima, que é uma escola pública que fica no Butantã. Essa escola está dentro do sistema educacional do governo, sabe? E mesmo dentro do sistema governamental, ela conseguiu se transformar. Ela quebrou as paredes, hoje os alunos ficam em salões, eles não têm testes, eles podem escolher o que eles vão aprender, e na hora que eles vão aprender, eles tentam desenvolver a autonomia dos estudantes, sabe? E isso acontece numa escola pública. Quando a gente vai contar essa história do Amorim, por exemplo, a gente quer mostrar que é possível transformar essa realidade, que é super difícil, super precária, sem necessariamente você precisar de muito mais dinheiro, sem necessariamente você precisar de muito mais condições, sabe? Você precisa realmente de pessoas engajadas com os processos, né? E o que a gente está tentando mostrar é isso, que para mudar a gente só precisa de pessoas comprometidas. Certo. A gente vai ficando com esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta. TV Doc Capão fazendo melhor para a história. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, cores e valores. Voltando com a nossa TV Doc Capão, hoje com a plateia aqui, recebendo vocês. Dá um gritinho, por favor. Nossa, que animação. Mais animação da terra. Em um dos seus textos você diz que o jovem está programado para o vestibular. Por que você quis dizer isso e qual era a intenção? Então, o vestibular é uma prática bem curiosa na nossa sociedade hoje, porque se de um lado é uma porta que pode te levar para a universidade, que pode te trazer uma nova perspectiva de vida, por outro também é um caminho que acaba te sufocando, sabe? Porque os jovens eles acabam passando anos e anos só pensando que eles têm que fazer o vestibular e estudando coisas que não necessariamente vão ter uma aplicação prática na vida deles, sabe? Porque o vestibular ele é um teste que está muito desconectado com a vida de verdade. Você tem que responder sobre fórmulas e sobre dados que não tem uma ligação tão grande às vezes com o que você quer fazer. Então quando eu critiquei o vestibular em um dos textos, eu estava mais criticando essa maneira de avaliar que a gente tem hoje na sociedade e que não é exatamente uma crítica só minha, sabe? É uma crítica que muita gente vem fazendo e que o que está por trás disso, na verdade, é uma crítica a essa competição super enfática que as pessoas têm hoje, que um tem que competir com o outro porque tem que ser melhor que o outro, e aí as pessoas acabam se perdendo muito nesse caminho. Então, quando eu falei esse vestibular, o argumento era um pouco esse, porque a gente acaba deixando tanta coisa de lado para focar a nossa vida só em função de uma prova, sabe? Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos, cores e valores. Uma frase que eu li em um dos seus textos, que era: logo logo vou ver meus alunos nas páginas de jornais, nas páginas policiais. Quem era o desgraçado que falou isso pra você? O desgraçado? Então, na verdade foi um professor que eu tive, acho que no ensino médio, e ele falava frases como essa, sabe? Que eu vou ver vocês nas páginas dos jornais. E aí depois ele completava falando que era nas páginas policiais. E isso não é incentivo nenhum, eu acho, para alunos que já estão numa situação um pouco mambembe, sabe? Eu acho que esse tipo de pessoa é que acaba desestruturando todo um processo que podia ser muito bacana, sabe? Porque quando eu critico as escolas, ou quando eu, ou sei lá, todos os pensadores, educadores que estão criticando as escolas hoje, primeiro, eles não criticam só a escola pública, eles criticam também as escolas particulares, porque por mais que elas tragam uma bagagem muito grande para os alunos, elas também criam pessoas super competitivas, pessoas que não estão muito ligando para o mundo ao redor delas, individualistas, pessoas que às vezes nem se conectam com um trabalho que tem a ver com elas, sabe? Que só vão trabalhar porque elas querem dinheiro. Então a crítica ela vai nesses dois caminhos, tanto escola pública quanto escola particular. E quando a gente fala só da escola pública, a gente também não quer dizer que as escolas públicas são lugares totalmente absurdos só com pessoas ruins, sabe? Sem dúvidas não é isso. Quando eu estudei na escola pública, eu estudei em várias, eu acho que eu estudei em umas 6 escolas diferentes, em todo lugar sempre tinha algum professor bacana que tentava levar uma coisa diferente para os alunos, nem fosse um, nem fosse dois, sabe? E esses professores eles fazem muita diferença. Às vezes eles acabam fazendo tanta diferença quanto todos os outros que estão lá. E eu acho que o fato deles existirem é muito importante ser ressaltado, sabe? Porque às vezes a gente só fala desse professor que pede e que fala que os alunos vão aparecer nas páginas dos jornais, mas é importante
falar também desses outros professores que acabam sendo um respiro, né? Nesse lugar que às vezes é muito caótico. Caótico. Acho que essa é a frase que responde a maioria das escolas de São Paulo, mas tudo bem. Na questão de uma escola que transformou o bairro, você já viveu isso? Uma escola que transformou o bairro onde morava e virou referência por mudar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor? Então, infelizmente as escolas que eu estudei não fizeram isso. Eu acho que na época eu não tinha uma consciência tão grande do que eu estava passando pra ser um cara que fosse fazer alguma coisa de mudança, sabe, dentro desses espaços. Eu era mais uma das pessoas que ficavam lá na escola e chegavam e aí reclamava de tudo e aí depois voltava para casa. Mas nessa pesquisa do livro eu encontrei várias experiências e eu acho que uma que vale ressaltar e que é bem importante para o lugar em que a gente está aqui é o CIEJA, ou seja, Campo Limpo, que é uma escola talvez uma das mais ligadas a essa descrição que você fez agora, sabe? Que transformou um pouco da dinâmica local. Porque o CIEJA é uma escola com mais de 1000 alunos, com uma diretora super apaixonada pelo que ela faz, uma diretora que não vê muita dificuldade nos processos, qualquer coisa que aparece que a princípio é um problema, ela transforma em uma oportunidade para criar novas atividades ou novos processos dentro da escola. E o que eu acho bacana do CIEJA é que o que se constitui lá, de alguma maneira, é um espaço para as pessoas, sabe? Porque a escola não devia ser o lugar da aprendizagem, devia ser um lugar para você visitar e você encontrar pessoas e trocar coisas com essas pessoas, sabe? Trocar conhecimentos com essas pessoas. Assim como a gente devia trocar conhecimentos com as pessoas nos bares e nas lojas, porque o fato de a gente reconhecer só a escola como um espaço de aprendizagem faz com que a gente esqueça que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Eu acho que o que o CIEJA faz ao abrir a porta e deixar que você entre lá sem ter que ficar tocando a campainha ou deixar que você fale com a diretora a qualquer momento porque ela vai estar lá, ela vai te atender, eu acho que isso transforma a escola numa comunidade, sabe? Eu acho que isso é bem importante se a gente quer pensar numa educação diferente, por isso que eu ressalto bastante o trabalho deles, a importância do trabalho deles. Certo. Ficando agora com esse segundo bloco, tem mais um ainda. TV do Capão fazendo o melhor para a história. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos.